Que bom que você aceitou, Ciane, o convite. Que bom que vocês estão entrando, gente! Ê! A Eu que onda agradeço, aqui. Isabel. Ah, que bom, Ciane. Eu que agradeço, né? E dizer o tanto que a gente está feliz, né, de poder estar realizando esse projeto Dança e Prosa. Ele surge numa discussão que a gente teve no grupo de pesquisa, no programa, com eu e meus bolsistas, de a gente sentindo falta das nossas conversas, né, das nossas leituras, das nossas pesquisas. E aí o nosso tema, então, é a dança experimental, pesquisa e retrospectivas, né? E é interessante a gente pensar o que significa isso, o que é a dança experimental, o que a gente está entendendo de pesquisa e quais são as perspectivas retrospectivas que a gente teria sobre isso. A Ciane está aqui porque ela é uma das primeiras participantes do grupo de pesquisa, né, do CODA. A Ciane, eu tive o privilégio, a alegria de ter a Ciane como aluna na graduação, no curso de Educação Física. A Ciane foi minha bolsista num programa chamado PMG, que é monitoria, né, na graduação. Ciane também foi nossa bolsista no programa de dança experimental durante quase toda a formação dela. E, e a gente começou, e o programa de dança experimental, o grupo de pesquisa, ele vem surgir, inclusive, no tempo que a Ciane estava com a gente, né, Ciane? Isso é decorrente das nossas próprias pesquisas, né? Foi Aham, na época que a Isabel ingressou no doutorado e eu ingressei no mestrado. exatamente. E a gente já vinha desenvolvendo a dança experimental há muitos anos, né? A dança experimental, esse termo que a gente usa, ele surgiu no ano 2000, né? Quando eu passei no concurso para professora na UFMG. Eu já vinha dando aula como professora substituta, mas em 2000 eu assumo é, esse cargo, né, de professora docente na UFMG, e eu tinha que apresentar um projeto ou de pesquisa, ou de extensão, ou de ensino. E eu pensei, então, em estar compartilhando com a comunidade, por meio de um projeto de extensão, aquilo, as ideias que a gente vinha desenvolvendo na graduação, da minha própria pesquisa pessoal no meu corpo, que eu passei a chamar de dança experimental. A minha história é muito em cima do balé clássico, dança moderna, mas lá na extensão não tinha como você desenvolver estilos específicos de dança, porque as pessoas que vinham trabalhar conosco, a maioria delas não tinha experiência nenhuma de dança. E quando eu penso no meu aluno de graduação em educação física, que vem fazer a disciplina lá nos primeiros períodos, muitos deles não têm experiência de dança ou nunca tiveram. Então, que dança é essa que a gente apresenta para esse sujeito, para esse professor em formação de educação física? Que dança é essa? Então, eu pensei nessa possibilidade a partir da experimentação. Experimentar o que meu corpo consegue fazer, né? Então, um dos nossos autores base é o Rudolf Laban, nas suas pesquisas da análise do movimento humano. A gente começou assim. E tem uma outra autora também que eu gostava muito, que eu lia muito, que me foi apresentada pela minha orientadora no mestrado, professora Miriam Evelise Mariani, que é a Feigo Stroer. A Feigo Stroer, ela estuda a expressão do movimento visual, as direções, né, que esse movimento tem, que a reação que o nosso olho, como destinatário, tem com esse movimento no plano pictórico. Então, a gente conversa, a gente vai trazer as teorias da Feigo Stroer, no seu livro, né, Universo da Arte, onde ela vai fazer nos seus primeiros capítulos essa análise do movimento visual. E aí a gente começa a conversar com esses dois autores, né, Ciane?
são a Exatamente. maneira que eu vinha desenvolvendo, que eu venho desenvolvendo até hoje as disciplinas na graduação. Ciane foi minha aluna, né? Ela sabe disso. E aí a gente começou a conversar. A Ciane, então, traz, né, para o programa como bolsista a sua experiência também, porque uma das coisas que a gente visualiza na dança experimental é considerar a experiência daquele sujeito naquele momento que ele está. Então, a dança experimental ela surge dessa conversa, dessa proposta como professora de dança no curso de educação física. E na extensão, então, a gente compartilha com a comunidade essas conversas que a gente tem academicamente. Então, a gente tem lá até hoje, né, às segundas-feiras, essa atividade dentro do projeto Agora no Dançar, em oferta para a comunidade que os bolsistas hoje vêm desenvolvendo isso. E ao longo do tempo, isso foi sedimentando, a gente foi escrevendo artigo, publicando, né? E isso foi progredindo até o momento que a gente oficializou o nosso grupo de estudos num grupo de pesquisa, que é o Concepções Contemporâneas em Dança. É um grupo de pesquisa certificado pelo CNPq, sediado na UFMG. Isso, a Ciane está até... Né, Uniformizada. pois é, eu podia ter posto a minha camisa também, né? Próximo eu vou vir com ela. Então, nesse momento, contextualizando historicamente, né? Ah, faltou a gente falar do seminário, né, Ciane? A Isso. gente organiza um seminário, desde 2000, organizo um seminário que é resultado dos festivais de dança que a professora Miriam fazia, porque quando eu passei no concurso, eu assumi a sua carga horária, as suas responsabilidades acadêmicas. E eu dei continuidade a esse seminário, a esses festivais que ela fazia, mas não só na forma de mostra, mas eu achava historicamente, a gente estava num período onde o curso de dança da UFBA já tinha o seu mestrado, especializações, vários cursos de dança no Brasil. E então eu falei, puxa, seria tão legal a gente ouvir as pessoas que têm pesquisado dança, que têm trabalhado dança no Brasil e no exterior, nessa perspectiva de pesquisa. O que essas pessoas estão fazendo? O que elas estão escrevendo? E então o seminário de dança ele surgiu com essa expectativa, né, de ser um solo fértil para a gente trocar ideia, conversar. E depois que a gente fundou, né, o grupo de pesquisa Concepções Contemporâneas em Dança, a gente fez um movimento meio inverso, né? O seminário que alimentava esse grupo de pesquisa, com pesquisadores, com discussão, ele se tornou o nome do grupo de pesquisa. Então, os GTs que nós temos no seminário, eles trazem o nome das linhas de pesquisa e a gente tem, inclusive, para fechar o seminário, um encontro do grupo de pesquisa CODA com outros grupos. Esse ano, inclusive, nós vamos ter o nosso seminário e a Olga, que é minha parceira na liderança do Concepções Contemporâneas em Dança, vai estar trazendo o grupo, né, o Conte lá do Cefet, que eu tenho o privilégio de ser a vice-líder. A gente troca essa vice-liderança. Então, eu acho que vai ser tão gostoso, né? Bom, historicamente, eu acho que eu tentei fazer um resumão. O que você acha, Ciane? Você teria aí para acrescentar? Então, eu conheci a Isabel nesse contexto do seminário de dança, né, Bel? Foi do seminário de 2006. E a Isabel estava retornando, né, da licença maternidade Ah, das gêmeas, né? Então, a Isabel não foi a minha professora, assim, no início do curso, né? Quando deveria ter a disciplina, na época era ritmo e movimento, né? Que seria com a Isabel, nós tivemos como uma professora substituta da Isabel. E então eu fui conhecer a Isabel vendo um panfleto do seminário na porta, né, do prédio da educação física. E aí eu peguei o panfleto e me interessei pela proposta.
E só que eu queria dançar, né, no seminário. E solicitava, né, que a gente enviasse um DVD do vídeo da dança. E na época eu não tinha esse recurso tecnológico. Falei, gente, como que eu vou mostrar o meu vídeo? Eu queria tanto dançar, né? E aí eu fiquei sabendo do programa, eu mandei um e-mail, né, para Isabel, e ela disse que estaria na sala no horário do projeto e que eu poderia. Eu perguntei para ela, então eu posso dançar para você me avaliar? Se eu poderia, né, mostrar minha dança no seminário? Então eu fui, né, à sala da dança experimental, à sala de dança do prédio da educação física e dancei, né? E foi aí que eu conheci a Isabel Coimbra, assim, foi a nosso primeiro encontro, né? Foi nesse momento. Então, e por isso que eu ressalto, né, a importância desse seminário, né? Essa perspectiva do seminário que é do semear, né? E como que pode transformar, né? São muitas sementes lançadas, né, Isabel? Então, isso. Então, foi nesse contexto, né, que eu conheci a Isabel, e a partir desse seminário a gente começou a trabalhar juntas, né, Isabel? Uhum. Foi, né, foi um seminário maravilhoso, como todos os outros. E no outro ano, de 2007, né, eu eu fui bolsista do projeto, não, eu fui voluntária do projeto de dança experimental, eu não passei na seleção de bolsistas. E no outro, então eu fui voluntária durante um ano no projeto, porque eu queria muito estar junto com vocês, né? E nesse, né, nesse ano nós já desenvolvemos trabalhos muito bacanas, né? Foi o trabalho da interação, da experimentação com objetos, né? Que nós fizemos. E no ano de 2008, então, eu me tornei bolsista, né? E, é, e foi assim, fui agraciada, né, nesse ano. Todo o programa foi agraciado, não pela minha presença, mas foi um ano muito especial para o programa, né? Nós tivemos a parceria com a Escola de Música, né? E desenvolvemos o projeto dos musicais, né? Uma Noite na Broadway. E foi um projeto muito especial, né? Tivemos contato com muitos alunos da UFMG que participaram conosco. E dessa experiência, né? E eu acho que é interessante falar isso, Isabel. Dessa experiência, nós registramos, fizemos um artigo, né, científico, enviamos para um congresso na Argentina, né, lá de La Plata, e ele foi aceito. E nós fomos para La Plata, né, Isabel? É importante porque Dançar o artigo. lembrar da Ponzen, né, Ciane? Da Exatamente. Ponzen. Então, foi em 2009, né? Na época, em 2009 eu era bolsista PMG, que é do programa de iniciação à docência, né? Monitoria de graduação. Mas continuei, né, no programa de dança experimental. E quem assumiu, né, participamos, o número de bolsistas nesse ano de 2009 aumentou, né, em vista do nosso trabalho de 2008. Então, passaram de 2 bolsas para 4 bolsas, né? Então, nós tivemos um acréscimo no número de bolsistas. E tivemos, então, a presença da bolsista da Caroline Conze, né? Que também é uma bailarina, que hoje faz doutorado na Alemanha, né? E tivemos também um trabalho muito intenso com a Carol. Ela teve uma participação muito especial, né, Isabel? Nossa, E a partir da Carol, a bom partir da lembrar, Carol nós tivemos. bom Oi? lembrar, Ciane, bom lembrar que você é do curso de Educação Física, mas a Carol era aluna de letras, né? E dentro Isso é o que eu. do programa a gente tem Isso. esse olhar transdisciplinar, interdisciplinar, multidisciplinar.
de ter alunos de outras unidades, de outros cursos. E a Carol foi esse presente para nós, né? Com a sua experiência, Exatamente. com a sua leitura e também com a Isso. técnica de dança que ela tinha, né? Exatamente. Então, ela trouxe, né? E a Carol, ela trouxe a semiótica para a gente, né? Assim, ela aproximou, né? Fez essa aliança, digamos assim, né? Nossa, com a semiótica, né? E como que a semiótica hoje ela está presente, né? Na dança experimental, digamos assim, né? É, Pensando. importante falar, eu acho que é interessante falar, lembrar, que uma das coisas é memórias, né? Foi a nossa proposta dessa conversa. A Kunze, ela trouxe uma proposta para a gente participar de um evento lá na Fale, né? O Evidação. Uhum, Que era o Evidossol, né? E aí, uhum, para esse Evidossol, a gente escreveu um artigo, né? Um uhum. resumo que a gente tinha que apresentar, e foi quando a gente fez a leitura, a gente começou trouxe o Bakhtin, né, falando sobre a Dialogismo. perspectiva do dialogismo. Aí a gente tinha outra bolsista que era Ana Carolina de Paula. Ana Carolina de Paula, que ela veio falando sobre a polifonia. Então, como é importante o que cada um traz. Nós participamos desse Evidossol e depois nós somos a professora da Carol naquela época, a Ana Cristina, perguntou se a gente não podia ir lá apresentar, né? Alguma coisa no Dia da Cultura Livre. E aí a gente foi, né? E o nosso encontro com a semiótica, ela acontece nesse evento, né, Ciane? Porque a Isso. cultura livre, ela, a Ana Cristina, ela é pesquisadora na semiótica francesa, e o evento todo tinha essas nuances. Eu me lembro que depois que a gente apresentou ali, a gente foi ver os cartazes, participar das coisas. Vou falar de mim, né? Que eu tive um troço, né? Eu acho que eu me encontrei nessa história aqui. Porque a experiência de semiótica que eu tinha no meu mestrado foi com a semiótica de Peirce, né? Que é a semiótica americana. E lá na Letras, na perspectiva que a Ana Cristina nos apresentou na Cultura Livre, era uma semiótica diferente que a gente não conhecia, que era a semiótica francesa do Greimat. E aí foi uma virada na nossa vida, né? Na minha vida, no programa, porque logo eu comecei a me aproximar mais da letras, fiquei amiga da Ana Cris, fui fazer disciplinas isoladas no doutorado lá. Em 2010, eu fiz o concurso e passei. E aí, quando estreitou de fato, né? No meu caso, com a semiótica francesa. Mas, Oceane, no seu mestrado você conversou com outra semiótica. Você podia falar um pouquinho desse novo momento para você? Porque, assim, né, todo mundo aqui já sabe que você foi aluna da graduação, bolsista no programa de dança experimental, mas você continuou, né? Isso. Então, quando, né, eu terminei a graduação em 2009, eu queria muito aprofundar, né, no que a gente estava estudando, no que a gente estava fazendo, mas eu estava meio perdida em onde procurar, né, o que procurar. E eu lembro que eu fui num casamento com uma tia minha, e lá tinha um músico tocando e eu dançando, e ele tocava muito bem, e eu empolguei, eu dancei. E quando ele parou de tocar, ele foi me procurar, e ele te conhecia, Isabel, ele tocava na igreja da Batista da Lagoinha, e ele fazia mestrado no Cefet. E então a gente começou a conversar, né, a partir daquele momento. E aí eu descobri que havia mestrado no Cefet, né? Então, e quando eu entrei no site do Cefet para procurar e me deparei com o nome da Olga. E eu Nossa. gostei muito do nome da Olga Valesca.
E eu falei, eu preciso conhecer essa pessoa. E ela era do mestrado na época, e eu queria um mestrado em educação, porque a educação física, na área de educação, tinha mais relação, né? Então, no Cefet tem o mestrado em educação tecnológica, mas o nome da Olga Valesca me saltou os olhos, né? Então, e ela é do programa de pós-graduação em estudos de linguagens. E quando eu li a proposta, né, do mestrado, eu falei, bom, eu acho que tem mais a ver com o que eu quero pesquisar. E aí eu fui ao Cefet, coincidentemente, na época ela estava dando aula à tarde, né, que as aulas do mestrado lá são no período da tarde, e ela tinha começado a dar aula, era às 14 horas e ia terminar às 18. E pediram que eu aguardasse a aula terminar para conversar com a Olga. E aí eu aproveitei e fui no Xerox do mestrado, né, do Cefet, e pedi todos os textos que eles tinham lá do mestrado. Todos, eu xeroquei todos. E comecei, aproveitei o tempo para ler na biblioteca. E quando a Olga terminou a aula, né, nós nos encontramos e ela disse, deixa eu ver os seus textos. Ela disse, são esses mesmos. E eu acho que você. E ela disse que naquele dia ela havia comentado na turma que gostaria de orientar um trabalho sobre dança. E, e ela achou que surgiu um nome na aula e ela achou que essa pessoa era eu. E eu sem entender muito bem, eu fiquei feliz de sair dali, aí, sabendo que ela tinha interesse de orientar alguém que pesquisasse sobre dança, né? Então, eu investi, estudei todos os textos, daqueles todos que eu xeroquei, mais um monte de outros textos, e fiz a prova, né, do mestrado, achando que eu não ia passar, e eu fui aprovada em primeiro lugar. É. O mais curioso disso, gente, é que quando a Ciane me contou da Olga, eu quase tive um negócio, né? Um piripaque. Falei, Olga? Ô, Ciane, como é que é a Olga? Né? Que eu lembrava da Olga Valesca de muitos anos atrás, né? E quando a gente vai conversar, trocar figurinha, resumo. Olga foi minha colega de balé no Palácio das Artes. Nós somos colegas quase 4 anos, né? E, e veio aquela lembrança tão doce, tão querida, porque a gente ficava esperando, né? Mas a gente teve um relacionamento bem legal no Palácio das Artes e vamos nos reencontrar depois de tantos anos, meu Deus, muitos anos, 20 anos, né? Então, até nisso, a Ciane é uma bênção na nossa vida, né? Porque ela nos reaproximou, né? Por isso que é tão interessante ser a Ciane agora e a Olga depois, né? Na próxima live. Porque a Ciane cria essa aliança. É tão interessante como a gente vê que nessa vida que a gente vive, nessa vida que Deus nos deu, como é importante as conexões, né, Ciane? Como é importante a gente Isso. estar aberto, como a gente, por isso que é o tema da nossa live, né? Pesquisa e retrospectiva, memória, olhar para trás, e como que a pesquisa em si, ela é Isso. ligada na questão das relações, das conexões, né? E aí, continua, Ciane, que essa Isso. história está muito boa. E, bom, então, durante o mestrado, né, eu pesquisei, um mestrado em estudos de linguagens, então a pesquisa ela vai se voltar sobre a dança como linguagem, né, entender a dança como uma linguagem e sobre, então, na perspectiva da semiótica, né? Inicialmente, entendendo a semiótica num contexto macro, digamos assim, né? Então, vi vários tipos de semiótica, digamos assim, né? Várias escolas, né, da semiótica.
Não somente a relação entre a semiótica francesa e a norte-americana, né? Mas a semiótica da cultura, como a bakhtiniana. Vamos pensar, né, da semiótica num sentido maior. Então, foram vários autores. Eu escrevi, né, artigos, resenhas, textos sobre a semiótica grimasiana, fiz análise de vídeos, de filmes, de obras de dança, né, nessa perspectiva. Mas como a Olga sempre, né, bem orientou, o objeto de estudo que pede, né? Então, o seu referencial termo, né? Então, por mais que sejam pesquisas relacionadas à dança, né? Cada qual tem o seu objeto de estudo, né? E o meu objeto de estudo no mestrado foi o espetáculo Nazaré do Grupo Corpo, filmado, né? Um registro do espetáculo Nazaré do Grupo Corpo, um registro do Grupo Corpo, que ele, então, ele vende, né? Esse registro, esse espetáculo filmado, né? Então, eu fiz a análise dessa obra, né? E essa obra, ela relaciona, né? Coisas que a semiótica, então, peirciana, que eu escolhi para analisar, faria mais sentido naquele momento, né? Principalmente porque eu trabalho com a tradução intersemiótica, a transposição intersemiótica, né? Porque Nazaré, ele vem, então, né? Ele é fruto da relação com a literatura de Machado de Assis, né? A Olga também é poetisa, né? Ela é escritora, então, o programa tem uma relação, né, muito forte com essa questão da literatura comparada, e eu optei por este caminho, né? Uma coisa que eu sempre fui interessada de pesquisar era a relação entre a dança e outras linguagens artísticas, especialmente a literária, né? Então, é nesse sentido que é, eu trabalho, optei pela semiótica pisciana, né? Até porque eu utilizo o conceito de corpo-mídia, né, na minha dissertação de mestrado, e esse conceito vem, então, a partir dessa escola, né, desse lugar, né, da semiótica pisciana também, influenciado pela semiótica pisciana, né, e muito também pelo pensamento, né, pela mudança que a gente chama de mudança de episteme, né, é, é, né, essa relação entre entender a linguagem, que ela não é só a escrita, né, a fala, mas a gente também escreve com o corpo, né, e entendendo esse lugar como também possuidor de sentidos, que geram também que eu trabalho atualmente com as analogias e as metáforas, né? Então, o conceito de corpo-mídia, ele vem, né, da Helena Katz e da Christine Greiner, né, professoras da PUC de São Paulo e referência, né, Katz, referência na área da dança. Então, era para fechar esse diálogo, né? Já que a Helena Katz trabalha com essa perspectiva, porque trabalhar com a semiótica francesa agora, né? Sim. Naquele momento, a semiótica pisciana foi mais adequada. Então, o Peirce, ele trabalha com a tradição intersemiótica. Então, pronto. Foi o Peirce que nós trabalhamos, né? A Olga, ela vem, né? Ela foi aluna, né? Graduação, mestrado, doutorado da Fale. Então, ela tem também essa vivência da semiótica francesa, né, Olga? Depois você conta mais pra gente. Mas naquele momento optamos por trabalhar com a semiótica peirciana, né? E a semiótica peirciana, ela tem uma, é, uma perspectiva, digamos assim, que também a gente se adaptou. Dialogamos com a semiótica bakhtiniana.
Então não foi, né? Fizemos essa relação toda, né, de autores, de obras, né? Trabalhamos com aspectos da carnavalização, né? Pensar, porque o espetáculo Nazaré, ele trabalha, né, com sentidos que chamamos de carnavalescos, né? Porque ele fala sobre o machixe, né? Que é o tango brasileiro, que vem, né, de um lugar específico, que trabalha com questões relacionadas, então, às ideias da carnavalização, né? A relação caos, ordem, né? São várias relações ali de sentido que está colocado, né? O público e o privado, é, então, vamos pensar, né, quando se fala de carnavalização, não estamos dizendo apenas, vamos dizer assim, da festa, do carnaval. Tem o sentido de festa, mas estamos trabalhando com relações poéticas. É muito Estamos interessante trabalhando, a sua fala. estamos trabalhando com os conceitos. É muito interessante a sua fala e a gente está conversando sobre isso, porque muitas pessoas falam de assim, não sabem a complexidade que significa quando você fala uma abordagem semiótica, né? Que a semiótica Uhum. não é única, tem várias escolas, você falou muito bem. Então, você não pode pôr, né, todos esses conceitos no liquidificador e bater. Você tem que entender o que o autor está querendo dizer, né? O autor dessas teorias, para que você faça uma análise do objeto adequada. Porque... Mas eu queria então ressaltar, né, que essa pesquisa ela foi publicada em livro, né? Quando eu finalizei a dissertação, eu recebi o convite para publicar, primeiramente em espanhol, por uma editora alemã, de um congresso que eu fui participar em Buenos Aires. E em 2002 eu lancei o livro Semiótica e Dança, Você tem né, ele que é aí? dança em espanhol. Cadê o livrinho? Nossa, Ele, ai, pois é, ele se esgotou. Eu fiz uma segunda você não tem edição em nenhum em casa? 2016. Agora não, foram todos embora. Mas eu tenho aqui o livro em português que eu lancei em 2015, né? Que é o Análise Coreográfica. Hum, Então, em 2015 eu tive o convite da APRI, né, editora APRI, para publicar o trabalho, né? Eu continuei a pesquisa de 2012 até 2015, então é um texto que é diferente da dissertação, né? E quem tiver, né, curiosidade de conhecer um pouquinho mais, fica aí a dica, né, Isabel? tem o livro É, em e-book também, não tem, Ciane? tem e-book, tem, todos eles têm e-book, tanto semiótica e dança, quanto né, o análise coreográfica, e tem e-book, e também, né, quem quiser também ler a tese da dissertação, ela é disponível na internet, é só procurar na biblioteca do Cefet, né? Em todo caso, todos os trabalhos eu divulgo também no meu blog pessoal, dancaravida.blogspot.com, né? E só entrar e tem todo o link lá para conhecer, e quem tiver interesse maior, né, de fazer essas mesmas leituras, né, Isabel? Mas que eu queria deixar, né, que eu acho interessante destacar também, é que a dança experimental, pelo como eu entendo ela também, né, ela não se limita ao Prodaex, né? E vejo também que é, ela tem essa proposta de experimentação do movimento, né? Que vem com todo esse movimento, com toda essa. Que Laban traz isso, né? Mas temos o lado também dessa experimentação que vem de um campo acadêmico, né? Então, quando nos pomos a fazer a experimentação, nós também trazemos os nossos questionamentos, né, Isabel?
que são, então, relacionados com as nossas leituras, né? Sim. Pelo menos que eu aprendi no programa, né, Isabel? São os desdobramentos, né, Ciane? Que Exatamente. cada um tem. Por exemplo, porque tem, se você entrar na internet, você vai ver que tem vários grupos experimentais, né? A maioria das universidades, Uhum. dos cursos de dança, tem lá dança experimental. É importante situar que dança experimental é essa que a gente está falando, né? A gente começou com esse termo em 2000, baseado na nossa experiência voltada para o curso de educação física, né? Uhum. Agora, tem outros grupos. Eu me lembro que num dos seminários que a gente teve, foi logo dos primeiros, não sei se você já estava, Ciane, que veio o grupo experimental lá da Federal de Goiânia. Você já estava? Foi no ano que você estava? Ai, eu não sei, Isabel. Agora eu não tô lembrada. Eu sei que foi muito interessante que eu e a outra professora, a gente sentou e conversou das diferenças que era o trabalho. E a gente pensou, quem é que tem esse nome primeiro? Não é o caso, né? Porque ninguém, assim como ninguém é dono da dança, ninguém é dono da experimentação. Então, o importante é a gente entender o que que esse, voltando na pesquisa, né? O que que esses autores estão dizendo. Então, assim, a partir do momento que a gente trabalha esse termo dança experimental lá no FMG, no grupo, né, que é o PRODAEX, que leva o nome de dança experimental, a gente tem essa alegria de ver os desdobramentos de quem passa por lá, né? Porque a dança Isso. experimental entrou, a pessoa abraçou, no seu caso, você abraçou, mas teve os desdobramentos no seu mestrado, né, no seu doutorado. A Carol, né, Conze, que a gente acabou de falar aqui, ela fez o mestrado também com a Olga, né, Olga? A Olga vai falar um pouco Isso. disso Uhum. numa outra perspectiva, a Carol fez. E a gente vê a dança experimental lá presente. Carol hoje está fazendo seu doutorado na Alemanha. E nós temos outros nomes que a gente poderia citar aqui. E isso é que é lindo demais, né? Desse É, desdobramento. Já que a gente está falando de desdobramento, Ciane, você ainda tem mais um desdobramento, né? Que é o sim, doutorado. Você quer falar? isso. Então, eu queria, só para finalizar, né, vamos dizer, essa Esse parte do raciocínio. mestrado, Uhum. isso com a Olga, né, que nós continuamos trabalhando juntas, né, Olga? Continuamos trabalhando juntas. É sempre um prazer, assim, dançar as poesias da Olga, né? Fazendo produções de videodança, né? A partir da publicação do meu livro em espanhol, eu tive contato com um professor da Espanha, que comprou meu livro numa livraria da Espanha, que é o professor Pablo, né? E aí começamos a trabalhar juntos. Somos parceiros hoje de trabalho, né? E o professor Pablo me convidou para dançar lá no México, né? Que ele trabalha também no México, na Universidade de Guadalajara. E eu fiz uma inauguração, na época foi uma inauguração de um espaço da universidade chamado Rambla Catalunha. E ele disse, e que essa inauguração foi com a dança, né, a dança experimental, feita a partir do poema da Olga, Entre Noites, que eu chamei a obra de Entre Noites, né, para ficar em espanhol. E também num trabalho que realizamos juntas, que eu comecei a realizar junto com a Olga no grupo Contec, que é o tributo a Blanco de Otávio Paz, né? Então, dançando a poesia, né, do Otávio Paz. E esse trabalho, né, ele continua, né? Eu estou preparando mais uma videodança de uma poesia da Olga chamada Assombros, que eu acho que tem tudo a ver com esse momento, né, que estamos vivendo,
do novo coronavírus, da quarentena. E então eu me identifiquei com esse poema da Olga para realizar esse trabalho que eu estou investindo no momento. Bom, e, né, continuando aí sobre o doutorado, como eu trabalhei com o conceito de corpo-mídia da Helena Katz, e ela trabalha na perspectiva das analogias e metáforas também, né, é uma das chaves do seu conceito, né, é um conceito complexo. Eu queria me aprofundar, principalmente quando ela fala, né, que as informações, né, se tornam corpo, elas são corporificadas. E eu tive muita curiosidade, né, de pesquisar sobre isso. Mas então, como que essas informações elas se tornam corpo? Como que é esse processo? Então, quando eu pensei no doutorado, eu estava com essa pulguinha atrás da orelha, né? De pensar que para Helena Katz, então, no conceito de corpo-mídia, a gente se comunica com o mundo através do corpo que se movimenta, né? E, ao mesmo tempo, as informações do ambiente, elas se tornam corpo, elas são corporificadas, né? Então, está em uma relação estreita, né? Do corpo com o ambiente, que não é uma relação unilateral, né? É uma relação via de mão dupla. Ao mesmo tempo que o ambiente, ela diz, usa essas palavras, transforma o corpo também transforma o ambiente. E eu queria, então, me aprofundar nesse processo. Eu ficava me perguntando como que isso acontece, né? Então, esse processo de corporificação, ele é muito falado, né, nos programas de educação somática, né? Então, eu fui atrás, então, da perspectiva somática. E, ao mesmo tempo, eu tinha um sonho, né, desde quando eu fui aluna do Cefar, né, que era realizar material didático para ensino de anatomia para dança, né, de pensar, então, de pensar não só, né, o corpo, mas também as ciências, né, necessárias para a dança, as ciências da dança, ou a ciência da dança, né? Como podemos pensar essa relação? Então, e quando eu fui professora em Viçosa, e eu vi que a grande dificuldade dos alunos era, assim, praticamente 99% dos alunos tinham muita dificuldade em relacionar conceitos de anatomia com a dança, né? Quase todos eram reprovados nessas disciplinas, né? Que muitas vezes eram ministradas, né? Nos institutos de ciências biológicas, enfim. E então eu vi que os alunos tinham muita dificuldade quando eu ia comentar, né? Eu também tinha dificuldade de ensinar esses conteúdos para eles. Eu sentia falta de recursos, né? Que relacionasse, que aproximasse, então, o aluno de dança, né? Para esses conceitos, né? Esses conceitos biológicos, né? Então, como falar de osso, de músculo, de articulação, com esses alunos, né? Então, a partir disso, eu comecei um trabalho, né? Fiz uma disciplina isolada na UFMG, no programa de pós-graduação em artes na UFMG, com o professor Maurício Gino. E o professor Maurício Gino, ele trabalhava, então, na época, e trabalha, né, ainda com essa perspectiva da produção de objetos de aprendizagens virtuais em animação. E, então, nós nos conhecemos em um ano anterior, num festival de Ouro Preto, no festival de inverno da UFMG de Ouro Preto, e ele estava ministrando um curso de animação e eu fiz esse curso. E lá nós começamos a conversar sobre as possibilidades que a animação poderia oferecer para a dança, por exemplo, né? Então, a partir daí eu comecei a pensar como poderia desenvolver um material virtual
para o ensino de dança que trabalhasse com o ensino de anatomia para dança. E na sua disciplina, quando eu cursei a disciplina que foi objetos de aprendizagem, animação como objeto de aprendizagem, e ele apresentou a sua pesquisa de doutorado, que falava sobre analogias e metáforas e produção de objetos de aprendizagem em animação, eu vi que ali eu poderia desenvolver a minha pesquisa de doutorado. Então, eu apresentei, né, a proposta durante a disciplina e ele ficou muito interessado em investir. Então, na época, eu era professora em Viçosa, do curso de graduação em dança lá de Viçosa, e eu investi, né, nesse projeto. E fui aprovada, né? Então, eu comecei a trabalhar com produção de objetos de aprendizagem em anatomia para o movimento. Esses objetos de aprendizagem, eles foram destinados para o curso de licenciatura em dança da UFMG. E então até hoje eu trabalho nessa perspectiva, né? Hoje, no meu estágio pós-doutoral no Cefet, no programa de pós-graduação em educação tecnológica, o que eu não fiz no mestrado, mas estou fazendo o estágio pós-doutoral. Porque o. Eu só pedi o Oi? seguinte, pessoal, a live vai encerrar. Então, Ai. porque são só 60 minutos, a gente entrou um pouco antes, né? Então, pedi para fazer esse fechamento, né? E eu já vou aqui agradecer a presença de todo mundo. Vocês estão vendo que é muita história para contar, é muita retrospectiva. Vai fazer uma outra live para conversar mais. Eu vou deixar a Ciane, então, encerrar, né, sobre essa experiência do pós-doc dela. E a hora que a live acabar, a gente fica despedido já. Viu, Ciane? Deixo com você. Então tá. Então, já que, né, estamos extrapolando o tempo já, quem tiver interesse, né, de conhecer mais sobre a pesquisa, é só entrar lá no meu blog, dancaravida.blogspot.com, né? Pode encontrar lá o material virtual para baixar, né? Então, são 3 softwares virtuais, um para cada sistema esquelético, sistema muscular, sistema articular. E no projeto de pós-doc, a ideia é continuar produzindo mais material e trabalhando na perspectiva das analogias e metáforas, né? Bom, já que está quase acabando, eu também vou despedir agradecendo. E qualquer coisa eu posso continuar aqui, se tiver, né, das perguntas, depois a gente tenta responder, né, a parte, né, Isabel? Sim. Então, eu agradeço, espero que eu tenha contribuído aí, né, com as perspectivas de cada um, de ter, né, colaborado aqui em falar um pouquinho do programa, das pesquisas, das retrospectivas. E agradeço todo mundo que esteja aí assistindo a gente, né, Isabel? E o resultado... E que continue conosco, né? É interessante falar que o resultado da pesquisa não é só trabalho acadêmico, é muita dança, né, Ciane? Com certeza, com certeza. Eu pensei... Pode falar. Ah, sim. Não. E também, para além da dança, né? Da dança, a gente faz outros trabalhos, né? Publicamos livros, publicamos artigos, produzimos softwares, material didático, né? Tantas oficinas, tantos eventos, tantos projetos.